Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para a Guarda Municipal de Olinda. A gente está aqui já no mês de julho, então queria já começar esse vídeo dizendo uma coisa. Se você não fez a sua inscrição e pagou, faça isso urgentemente. Vou lembrar isso porque é muito comum aluno deixar para a última hora e esquecer de fazer inscrição e pagar. Beleza, meu povo? Então se liga nisso, não perde o prazo, ok? A gente está dando continuidade às aulas que estão no conteúdo de vocês e hoje nós vamos falar sobre os fortes de Olinda. Tá lá no edital de vocês que pede para a gente falar sobre fortes e igrejas de Olinda. Eu gravei um vídeo sobre igrejas barrocas de Olinda, dá uma olhada lá que eu acho que é bem importante cair isso, deve cair para vocês isso. E os fortes de Olinda também, porque eles estão dentro desse conjunto arquitetônico patrimonial da cidade, tá certo? Então vamos lá. Antes de começar propriamente o conteúdo, queria lembrar para vocês o seguinte. Curta, comente, compartilhe, siga a nossa página. Estou gostando bastante do crescimento do canal, mas é importante que você nos ajude sempre, compartilhando, mandando pro pessoal. Isso contribui bastante para a gente. A outra coisa também que eu queria dizer para vocês estou deixando aqui o Pix do canal para quem quiser contribuir. E o mais importante, em agosto vai começar a nossa isolada. Começa a nossa isolada no dia 5 de agosto, aos sábados pela manhã. A gente vai ter uma isolada fazendo questões da banca com Supan. Questões que eu vou elaborar, questões da banca, e para a gente poder bater todo o conteúdo. Serão 4 sábados, valor de R$80. Cola lá, vai ser muito importante. Qualquer dúvida, manda mensagem. Estou deixando meu contato aqui também na descrição. Segue a gente lá, manda mensagem. Por quê? Porque dentro desse momento, desse mês agora, é reta final para a gente passar no concurso da Guarda Municipal de Olinda. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa. O que são os fortes? Qual o contexto dos fortes de Olinda? Qual o momento onde Olinda foi mais atacada? Ou o momento em que de fato ela foi atacada por invasões estrangeiras? Nas invasões holandesas do século XVII. Então, nós podemos dizer tranquilamente que os fortes de Olinda eles têm seu grande crescimento no século XVII, ok? Mas eles só existiram nesse momento? Não. Aí eu queria logo começar dizendo uma coisa. Olinda, isso eu disse lá na primeira aula, ela tem uma particularidade. A maré é baixa, o mar ele é baixo. O que isso significa? É muito difícil de atracar navio nesses lugares. Logo, é muito complicado de você ter também grandes fortificações. Inclusive, minha gente, é por conta disso que no começo da colonização foi utilizada a cidade de Recife como porto de Olinda, porque Recife sim tem uma maré profunda, enquanto que a maré em Olinda ela é rasa e não permite o atracamento de navios de grande porte, ok? Isso é para a gente compreender. Beleza. Então, como era o começo? O começo do começo. Vamos lembrar que de 1500 a 1530, o que a gente chama de período pré-colonial, foi o período onde nós tivemos as feitorias. O que eram as feitorias? Locais de parada para os portugueses. Então, os navios portugueses que vinham com os materiais e saíam com o pau-brasil, saíam com alguns produtos daqui, e também as feitorias serviam para guardar o território. Grave isso também. Então, por exemplo, se cai na sua prova dizendo que os fortes só passaram a ter uma função de proteção a partir do período colonial, do período do Arco Coelho, está falso. Porque desde a época das feitorias existia também uma preocupação de defesa. Não com os holandeses, com os franceses, sobretudo no século XVI. Holandeses no século XVII. Beleza, meu povo? Então vamos lá. Começa com isso. Você começa com as feitorias, que era um ponto de parada. Ali os navios vinham, voltavam, traziam material, era um local de descanso também, né? Vamos lembrar que eles passavam cerca de 60 dias no mar, então eles tinham que passar um tempo aqui, reabastecer e tudo mais. Isso acontecia nesse momento. Depois você vai ter a criação dos fortes. Por isso, pense o seguinte agora. Por que Recife tem muito mais forte do que Olinda? Aí você vai pensar, Forte do Brum, Forte das 5 Pontas, vários. E Olinda, ele vai ter um grande forte, eu vou chegar nele já já. Você conhece Olinda, já sabe do que eu estou falando, mas é um grande forte. Por quê? Justamente pelo que eu falei. Não era o local de parada. Aí aqui eu queria dizer logo uma coisa para vocês. Os holandeses, quando chegaram em Pernambuco, eles sabiam que ia ser muito difícil chegar por Olinda. Eles sabiam. Sabiam que ia ser muito difícil chegar por Recife ou por Olinda, porque estava muito
guarnecido, muito protegido. Os holandeses entraram em Pernambuco por pau amarelo, por Maria Farinha. Não tem onde é o Veneza, eles entraram perto dali. Por quê? Mas ali a maré é mais baixa ainda, professor. Exatamente. Eles foram para um lugar que a maré é muito baixa, mas estava desprotegido. Entendeu qual é a lógica? Eles preferiram um lugar desprotegido. E aí, nesse contexto do século XVII, mais especificamente 1630, é que você vai ter a fundação do Fortim do Queijo, que é também chamado de Fortim de São Francisco, tá certo? Ele tem esses dois nomes aí que são lembrados nesse momento, que é o Fortim do Queijo ou Fortim de São Francisco, certo? Na verdade, Forte de São Francisco ou Fortim do Queijo. Eu digo Fortim do Queijo porque, em geral, quando é falado num local, é falado isso. Então, o que a gente consegue ver ali? Primeiro, é uma construção portuguesa colonial. Então, ali você tem pedras, ali, né, é feito com pedras, é um local sólido e duradouro. Veja, ele é de 1630. O forte está próximo de completar 400 anos. Então, é um período, uma construção muito antiga e que segue de pé lá naquela região. Então, isso é muito destacado para a gente pensar. Por que eu estou dizendo isso também? Para a gente pensar no forte. Por que eu estou dizendo de forte? O forte do período português, ele é um forte de 4 pontas. Eu estou dizendo isso porque a gente lembra logo do forte das 5 pontas, que é o forte que tem lá em Recife. Esse forte das 5 pontas, ele é um forte de ocupação, de formato, de construção holandesa. Esse forte de construção holandesa, ele tem de fato 5 pontas. Agora, como esse forte foi criado pelos portugueses para defender Olinda dos holandeses, ele é um forte de 4 pontas. Então, o formato dele é o formato tradicional que a gente vai ter nesse período colonial aqui em Olinda e dentro do contexto de pernambucano e dentro do contexto de dominação portuguesa do estado como um todo, certo? Então, Olinda vai ter só isso nesse momento, tá certo? Então, esse é o grande forte português nesse contexto que a gente vai estar vendo aqui, tá certo? Então, essa é a maior presença que a gente vai ter dentro desse momento aqui de Olinda. Então, lembre desse. Por que também? Porque aí você vai ter que colocar esse forte dentro de um contexto mais geral. Qual é o contexto mais geral? Quando você pensa no Forte do Queijo, você vai pensar que hoje em dia ele é muito mais visto para questões culturais. Hoje em dia ele está localizado perto da Orla de Olinda, próximo da Praça do Carmo, e lá hoje em dia é muito mais utilizado para eventos culturais. Então, mais uma vez, fazendo essa associação que eu acho importante a gente pensar. Um forte que era para a defesa, hoje em dia ele está localizado muito mais para uma construção cultural, que quando você vai ter ali apresentações de grupos de maracatu, ali você vai ter capoeira, ali você vai ter gente brincando ao redor, ali você tem eventos culturais também que são colocados, porque ele está bem localizado ali na cidade de Olinda. Então você coloca ele dentro desse contexto mais amplo de construções arquitetônicas do período português colonial, e também você coloca ele como uma construção dentro de um conjunto mais amplo de obras, onde você vai ter Olinda como uma cidade extremamente cultural dentro desse período. Tá certo, meu povo? Então essa percepção que a gente vai ter aqui desse forte tá por conta disso. E aí é aí que a gente consegue entender esse forte como sendo uma construção importante para a gente pensar a cidade de Olinda como uma cidade histórica. Esse é o paralelo que a gente sempre tem que pensar. A cidade de Olinda como uma cidade histórica, que preserva muito da tradição portuguesa, ao passo que é também uma cidade cultural. É também uma cidade que hoje em dia ela carrega muito dessa construção, e muitos desses elementos que fizeram parte da construção da cidade de Olinda, ele segue hoje em dia como uma construção cultural, como sendo uma construção arquitetônica importante dentro desse projeto mais amplo. Beleza, meu povo? Então, como grande forte, lembre dele, lembre da construção portuguesa, lembre desse projeto arquitetônico como um todo. Tá certo, meu povo? Lembrando a vocês, agora os nossos vídeos saem toda segunda e quinta. Estamos planejando também algumas lives, sobretudo com tema de redação. Muita gente pediu, professor, grava com tema de redação. Estou planejando uma live aí para o meio de julho, ali para o final de julho, a gente fazer uma live com tema de redação. Então segue nosso canal, porque a partir disso a gente vai conseguir fazer mais coisas
e peçam também conteúdo. Comentem aqui, professor, tal conteúdo, professor, tal coisa, que a gente vai elaborando e vai fazendo dentro desse contexto como um todo, porque é importante a gente divulgar isso. E ó, tô deixando aqui a inscrição para a nossa isolada. A partir de agosto, os 4 sábados de agosto, passa comigo lá no curso Mauel, que a gente vai estar fechado nisso aí. Beleza, meu povo? Um forte abraço, tamo junto, até a aprovação.